Bom dia a todos, meu nome é Hugo, eu sou pesquisador de pós-doutorado na Unicamp, meu orientador professor. E hoje eu vou apresentar minha pesquisa de doutorado e continuando no pós-doutorado. Aí, antes de começar, eu gostaria de agradecer gostaria de agradecer às instituições pelos seus cursos computacionais utilizados nessa pesquisa, e a FAPESP e o Escritório de Pesquisa Científica do CONSEB por financiar essa pesquisa. Só uma vez você consegue tirar aqui o meu? Eu acho que ele tem que tirar. Não, só dá um ok. Ok. Nossa. E uma pesquisa sobre uma investigação do fenômeno de interação choque-camada-limite em turbinas supersônicas. E o Monteiro não vai funcionar na televisão. O Monteiro de ler. Tá em casa. Vou passar aqui no computador. E qual a motivação para estudar turbinas supersônicas? A grande motivação está relacionada a esses novos tipos de combustores, esses combustores de detonação rotativos. Que eles são uma tecnologia alternativa para aumentar a eficiência térmica de turbinas a gás. E, teoricamente, eles podem aumentar a eficiência de turbinas a gás em até 20%. E por que eles conseguem aumentar essa eficiência de turbinas a gás? Nesse gráfico aqui, a gente tem aquele tipo gráfico de temperatura e entropia. Nessa linha azul é o ciclo Brayton, que a gente conhece, né? E geralmente a combustão ocorre a pressão constante, mas no ciclo de detonação, essa pressão ocorre aumento de pressão durante a combustão. Isso acaba levando a um aumento da eficiência, quando se compara os dois ciclos, a gente consegue observar aqui. Então, o conceito dessa nova turbina seria, tipo, a gente teria o compressor que a gente tem normalmente numa turbina convencional, e a gente tem esse combustor de detonação rotativa, e depois ele teria uma turbina supersônica. Mas eu vou explicar um pouco que a gente teria essa turbina supersônica. Primeiro falar um pouco como é que funciona esse... Talvez ele não está passando, meu... Eu sou passando. Ah, tá, acho que agora foi. Vou mostrar um pouco como é que funciona esse combustor de detonação rotativa. Ele funciona de uma maneira diferente dos combustores convencionais. Nesse novo combustor, você tem uma onda de detonação supersônica que ela viaja ao longo desse combustor à medida que consome a mistura de combustível e ar que entra. E a grande diferença em comparação aos combustores convencionais é que os gases na saída desse combustor podem chegar a velocidades supersônicas. E com isso, a gente precisaria de uma turbina que seja adequada a esses momentos supersônicos, se a gente quer extrair a energia desses gases vindo do combustor. Por que a gente não poderia botar uma turbina convencional, uma turbina subsônica, vamos dizer? Aqui, mais ou menos, seria o design de uma turbina subsônica, e que seria mais ou menos o design de uma turbina supersônica. Se a gente colocasse uma turbina subsônica naquele combustor, onde o escoamento na entrada supersônico, ele teria um problema chamado de unstarting. Deixa eu primeiro mostrar o que é o starting. Supondo que a gente está ligando o motor, iniciando a turbina, o escoamento está em repouso e ele vai de subsônico para supersônico. Então, vai acontecer esse processo. O escoamento vem, a onda de choque vai ser engolida pela turbina. Esse é o processo de starting, que a gente teria na turbina subsônica. Mas, se não puder projetar corretamente a turbina, principalmente a área da gávea na área de entrada, se ela for muito pequena, vai acontecer esse fenômeno aqui, que é o unstarting. Essa onda de choque ela não vai ser engolida pela turbina e acaba que o escoamento vai ser supersônico e aqui subsônico. Então, a gente vai ter grandes perdas aerodinâmicas. Por isso que a gente tem que modificar um pouco o design dessas turbinas para escoamentos supersônicos. Ela tem uma diferença, por exemplo, o bordo já está mais simples por causa dos choques. E como agora a gente tem escoamento supersônico na turbina, a gente tem ondas de choque que são criadas na frente do bordo de ataque do aerofólio e elas atingem a camada limite do aerofólio vizinho, levando ao fenômeno de interação de choque camada limite, que eu estudei no doutorado. E esse fenômeno de interação de choque camada limite ocorre em várias outras aplicações, em entradas de motores supersônicos, onde a gente geralmente quer comprimir o ar utilizando várias ondas de choque. Aconteceu uma compressão natural. A gente tem também em bocais de foguetes esse fenômeno. A gente também tem em aeronaves comerciais, onde vocês vão conseguir ver, aqui é uma onda de choque, e ela está oscilando aqui, principalmente em velocidades transônicas. E também observem em compressores transônicos.
E aqui a gente já consegue ver uma das características desse fenômeno, que tem esse choque, ele oscila bastante. E vou explicar um pouco mais como é que é as principais características do escoamento em uma interação de choque, uma camada limite. E vou pegar o caso mais canônico possível, que é uma placa plana. Então, a gente tem um escoamento supersônico, tem uma camada limite gerada, e, de alguma maneira, um choque ele é gerado e ele atinge essa camada limite. Então, quando o choque atinge essa camada limite, ele cria um gradiente de pressão adversa, ocorre um aumento de pressão, como a gente pode ver aqui. A pressão é constante antes dessa interação. Quando o choque atinge a camada limite, ele aumenta a pressão. Nesse caso, aumenta em quase 3 vezes. E esse gradiente de pressão, esse aumento de pressão, ele faz com que os escoamentos acelerem próximo à camada limite. E se ele for muito forte, esse gradiente de pressão, ele vai fazer com que os escoamentos se separem. E os escoamentos começam a recircular próximo à parede, que ele acaba gerando o que a gente chama essa bolha de recirculação, essa bolha de separação. E à frente dessa bolha de separação, ele vai gerar ondas de compressão, que a gente consegue observar aqui, e acaba que essas ondas de compressão se coalescem e formam esse choque de separação de reflexão. Como a gente tem uma bolha de separação aqui, o escoamento está em uma velocidade bem muito baixa, em escoamento reverso. Só que ao mesmo tempo a gente tem um escoamento em alta velocidade mais externamente, na camada limite. E acaba que a gente precisa ter uma camada de cisalhamento para garantir a continuidade da variação do escoamento entre a bolha de separação e o escoamento externo. E acaba que, eventualmente, uma instabilidade de Kelvin-Helmholtz ela acontece, porque por causa que temos dois fluxos de velocidade diferentes, e esses voltas de Kelvin-Helmholtz estavam sendo convectados para o escoamento, que ele acaba gerando estruturas coerentes depois da bolha. E depois no final da bolha, onde o escoamento começa a rebolar, a gente também tem ondas de compressão, que elas, em vez de quando elas coalescem, um choque de regulamento, eles fazem, o principal motivo é que eles querem direcionar o escoamento tangente à parede, novamente. E qual é o principal a questão dessa interação de camada limite? É que a bolha de separação ela não é estacionária, ela não é estacionária, ela começa a pulsar, ela começa a contrair e expandir. E além disso, esse choque que é formado à frente da bolha, ele também oscila. Então, os principais movimentos de uma interação de choque camada limite é a contração e expansão da bolha, essas oscilações desse choque acontecem à frente da bolha, e como a gente tem a camada limite em cima da bolha, ela também tem esse movimento de batimento, porque quando a bolha contrai, ela desce, quando ela expande, ela sobe. E a gente também tem formação de estruturas coerentes após a interação com a camada limite, quando após a estabelece o Helmholtz. E a gente também tem oscilações desse choque de regulamento, como ele também se move. E quais são os efeitos disso? Desses movimentos, eles acabam levando a grandes flutuações de pressão e grandes carregamentos térmicos na parede, na estrutura. E acaba levando a uma modificação da turbulência e do coeficiente de atrito. E as implicações práticas são o aumento das perdas de pressão, as perdas aerodinâmicas na turbina ou do seu dispositivo, e também isso pode levar a uma redução da vida útil da estrutura, por causa dessas grandes flutuações de pressão. E que é mais ou menos, como eu comentei, tem esse fenômeno tem um movimento da bolha, choque, e vários outros estudos já caracterizaram bem as frequências desses movimentos. E para só ilustrar mais ou menos, antes do choque, a gente tem a camada limite supersônica. E nessa camada limite supersônica, o que domina são as grandes flutuações de pressão. Aqui eu estou mostrando um gráfico da espectral, e aqui nós temos uma frequência, e aqui seria o ponto de separação dos escoamento e regulamento, aqui seria a camada limite. Na camada limite, as altas frequências que dominam, mas a partir que a gente tem essa interação, principalmente perto desse choque aqui, a gente tem uma baixa frequência que domina, e na região da bolha, são as frequências médias que dominam relacionadas às tablas de Helmholtz. Isso também acontece depois do choque. E geralmente a equipe a gente caracteriza as frequências em uma frequência adimensional, pelo número de Stroll, onde o nosso comprimento característico é o comprimento médio da bolha, que seria esse aqui, e a velocidade de entrada. E a grande questão é por que esse bolho se move, esse choque se move. Esse fenômeno não foi totalmente elucidado pela literatura. Então, o primeiro mecanismo que o pessoal observa na literatura é
essa bolha ela se move por causa das flutuações que acontecem na camada limite. Ele comenta que quando a gente tem flutuações positivas de velocidade de camada limite, a gente tem um perfil de velocidade mais cheio, e ele capta o escoamento, ele tem ele é menos, ele tem uma dificuldade de separar, e acaba que ele leva a bolha a contrair, e quando a bolha contrai, esse choque se move para a direita. E quando a gente tem flutuações negativas na camada limite, acontece o oposto, a bolha expande e esse choque se move para a esquerda. Outro mecanismo que o pessoal acha que acontece é o mecanismo ocorre um desequilíbrio de massa na bolha de separação. Eles comentam que o fluido dentro da bolha ele pode sair pela camada limite, pela camada de cisalhamento aqui, e ele pode entrar na região de regulamento. E quando ocorre o desequilíbrio desse, quando tem uma maior rejeição de massa, a bolha expande, e quando tem uma maior injeção de massa, quer dizer, a bolha expande, quando tem uma maior injeção de massa, a bolha contrai. E outro mecanismo que o pessoal acha que pode ser relacionado a esses movimentos da bolha é relacionado a uma estabilidade absoluta que ocorre na bolha. E aqui mostra um estudo onde o pessoal usou uma análise de estabilidade e eles colocaram uma perturbação bem pequena e essa perturbação cresceu na região da bolha. Só que a maioria desses estudos que eu comentei até então, eles só foram feitos em situações onde a gente tem uma placa plana, a gente tem uma câmara de placa plana e ela incide, ou numa rampa de compressão. E alguns autores, eles estudaram esse mecanismo em supercílios curvas, por exemplo, nesse aerofólio transônico ou naquele complexo transônico. Mas só que como nesse caso a gente tem um regime transônico, antes do choque o escoamento é supersônico e depois do choque o escoamento é subsônico. E nesse caso, como o escoamento é subsônico, ondas de pressão podem viajar a montante e acaba que esse mecanismo não pode ocorrer num escoamento supersônico. Então, esse mecanismo é bem diferente do que pode acontecer num escoamento completamente supersônico, que é o caso que eu vou estudar agora. Então, agora falando mais sobre turbulências supersônicas, a maioria dos estudos em turbulências supersônicas eles foram feitos utilizando simulações RANS, Reynolds Average Navier Stokes Equation, principalmente porque o foco desses estudos foram em modelar e projetar essas turbulências supersônicas. Só que o Range ele não vai te ajudar muito a entender essa não estacionalidade da bolha, porque ele produz soluções médias de escoamento. E aqui a gente queria obter soluções dependendo do tempo. E para isso a gente precisa ou fazer experimentos de alta fidelidade, com alta redução espacial temporal, ou utilizar simulação de alta fidelidade para investigar esse problema. E quando eu comecei o doutorado, não existiam simulações de alta fidelidade nem experimentos nessa geometria. Então, o principal objetivo desse trabalho é investigar a não estacionalidade desse fenômeno de interação choque-camada limite, turbulências supersônicas. A gente vai tentar caracterizar as frequências mais importantes do escoamento e tentar identificar qual o mecanismo responsável por essa não estacionalidade da bolha. Será que esses são os mesmos mecanismos observados em placas planas, por exemplo? E o segundo objetivo é investigar os efeitos do número de Mach na entrada na dinâmica da interação choque-camada limite. E para isso, a metodologia utilizada para conduzir as simulações foi a seguinte: a gente realizou simulações de grandes escalas, onde a gente resolve as equações de Navier-Stokes compressíveis em semicondutos curvilíneos. E como essa geometria era um pouco complexa, porque a gente tem periodicidade na direção Y e a gente tem que resolver a camada limite, a gente usa uma estratégia de malhas sobrepostas. Então, a gente tem uma malha ao longo do aerofólio para resolver bem a camada limite, e também a gente tem uma malha de fundo, que é essa malha azul aqui, para colocar a periodicidade na direção Y, porque a gente está resolvendo uma cascata de turbinas. Aí, em vez de simular várias fases, a gente só simula uma e aplica a periodicidade. E a gente, para simplificar o problema em direção Y, que seria essa figura aqui, a gente está colocando funções de planos periódicas. Então, a gente está simulando uma cascata infinita. De um ponto de vista físico, a gente, como se a gente tivesse só estudar só uma região próxima, no meio da pá, longe dos efeitos de ponto, que tem turbinas reais. E para resolver as derivadas espaciais, a gente utiliza um método compacto de diferenças finitas de sexta ordem. E como esse caso tem onda de choque, a gente precisa utilizar uma técnica para capturar o choque, porque oscilações são geradas próximo do choque, e essas oscilações podem crescer quando você vai integrando essa equação do tempo. Então, a gente precisa aplicar um pouco de dissipação artificial próximo do choque para não crescer essas perturbações. E para marcha no tempo, a gente utiliza um método de implícito na malha O e um método explícito na malha de fundo. E depois essa simulação de grande escala era implícita,
onde a gente aplica um filtro, depois que a gente integra no tempo. E para induzir turbulência, a gente aplica uma força de corpo artificial, para o escoamento transicionar. E aqui tem as informações da malha, que a gente vai utilizar em todos os casos. Ela tem mais ou menos 5 milhões de pontos. A gente vai usar a mesma malha em todos os casos que eu vou mostrar. Então, aqui eles falam um pouco sobre a configuração do escoamento. O número de máquina na entrada é 2.0 e o número de renos na entrada é de aproximadamente 400 mil, onde o número de renos é baseado na corda axial da pá e na velocidade de entrada. A gente está simulando um gás, a gente assume que é um gás perfeito. Essa geometria, a gente está utilizando a mesma geometria que foi utilizada nesse estudo. E aqui são alguns snapshots da nossa simulação, um vídeo. Primeiramente, a gente tem o escoamento supersônico. Por causa da presença das pás, ondas de choque são geradas na frente do bordo de ataque das pás, e esse choque ele atinge a camada limite da tua vizinha. No lado de sucção, esse choque ele é um choque oblíquo, e ele atinge a pá e ele gera aquela bolha de extração, que essa região azul aqui. Aqui a gente já pode notar uma diferença em relação a placas planas, né? Nas placas planas, se vocês lembrarem, a gente tinha um choque de reflexão aqui à frente da bolha. Nesse caso, a gente não tem esse choque de reflexão no lado de sucção. E mais diferente ainda é o lado de pressão. O lado de pressão, ele gera essa micro-reflection que chama, que é quase um choque normal ao escoamento. E aqui a gente tem esses turbulências, que é esse, estamos visualizando no meio disso, fiz os perfis de critério Q, e que é a camada limite no lado de sucção e a camada limite no lado de pressão. Na camada limite do lado de sucção, a gente vê que as estruturas são um pouco mais alongadas na direção do escoamento, enquanto aqui a gente vê que essas estruturas parecem mais as estruturas de tipo branco. Agora, antes dessa análise estacionária da bolha, vamos dar uma analisada no escoamento médio. Aqui eu estou mostrando um contorno de velocidade na direção X, só para ter uma noção do escoamento, que o escoamento a gente fala da limite na bolha de separação. Só que no lado de sucção a gente vê que a bolha de separação é muito maior que o lado de pressão. E aqui eu estou mostrando a pressão média na parede. E quando eu falo média aqui, a simulação é uma simulação 3D. Então a média, eu tiro a média no tempo, e eu tiro a média na direção da envergadura, então, direção Z. Porque a turbulência, como eu estou utilizando função de controle periódico, a turbulência é homogênea na direção Z. Então a gente pode tirar a média. Então aqui eu estou mostrando a pressão média na parede. E aqui essa região aqui, do lado esquerdo do gráfico, é a pressão média no lado de sucção. E aqui essa região é a pressão média do lado de pressão. Mas primeiramente vamos analisar a camada limite. Vamos ver como é que a pressão se comporta em cada lado do aerofólio. No lado de sucção, a gente pode ver que a camada limite, a camada limite, a pressão está diminuindo. Então a gente tem um gradiente de pressão favorável. E no lado de pressão, a gente está vendo que a pressão aqui está aumentando na direção X. E então a gente tem um grande de pressão adverso. No lado de sucção, a gente tem dois aumentos de pressão, a gente pode observar um aqui e outro aqui. As ondas de compressão que são geradas à frente da bolha, esse primeiro aumento, e depois o segundo aumento por causa do choque aqui em cima, que seria esse choque. E no lado de pressão, a gente tem aquela macro reflection, que é um choque quase normal. Geralmente o choque normal é a pressão bem mais que um choque regular. E a gente consegue observar que o aumento de pressão no lado de pressão é quase duas vezes. A pressão aqui é 1,5 e vai para 3, ela tem quase duas vezes. E aqui é onde no gráfico aqui eu mostro. Esse aqui é o aumento de pressão. No lado de pressão aumentou quase duas vezes e no lado de sucção aumentou somente 40%. Só que o mais interessante é que, geralmente, quanto maior a maior pressão imposta na camada limite, a gente espera que a bolha de separação seja maior. Só que aqui a gente observa o oposto, né? Do lado de pressão, a gente tem um grande aumento de pressão, mas a bolha fica bem pequenininha. Só que no lado de sucção, o aumento é pequeno, mas a bolha é muito maior. E mais à frente eu vou identificar o motivo disso. Agora, para estudar um pouco a nossa estacionária da bolha, a gente calculou algumas estatísticas do escoamento. Aqui eu mostro o RMS de pressão, onde ele é calculado dessa maneira. E a gente observa que a gente tem altos valores de RMS à frente da bolha, que é por causa das ondas de compressão, e ao longo da interação da bolha e aqui na camada de aceleramento e os choques. Então, isso indica que esse choque fica se movendo e a gente também tem grandes flutuações de pressão nessa região, onde são conectadas as grandes estruturas turbulentas. A gente também observa o mesmo padrão no lado de pressão, onde tem um aumento de grandes valores de RMS ao longo da shear layer. E esse estudo indica a estacionalidade do fenômeno de interação de camada limite, que a bolha se move, as ondas de compressão à frente da bolha se movem, os choques se movem.
E aqui eu estou mostrando a energia cinética turbulenta, e aqui a gente consegue observar um primeiro padrão. Aqui a gente tem a camada limite, e quando chega na região da interação com a camada limite, a gente vê uma amplificação da turbulência, principalmente dentro da camada limite. A gente observa esse terminal de pressão, e geralmente essas grandes flutuações de velocidade nessa região da Shirley estão relacionadas ao batimento dela, que ela fica batendo, ela descendo e subindo por causa da contração e expansão da bolha. E agora eu tenho umas visualizações do escoamento para entender um porquê essa bolha se move. E aqui, esse vídeo aqui da esquerda eu mostro o lado de sucção da bolha, e o vídeo da direita eu mostro o lado de pressão da bolha. Em azul, eu estou mostrando isosuperfície de velocidade igual a zero, que seria a bolha de separação. E em vermelho, eu estou mostrando flutuações de velocidade, x, que seriam as estruturas da camada limite. E a gente consegue observar nesse vídeo aqui que em alguns instantes, essas estruturas da camada limite, elas penetram a bolha e levam a bolha a contrair, levam os comentários recola localmente aqui nesse instante. A estrutura penetrou a bolha e ela deu uma contraída. E seguiu o mesmo que a gente observa no lado de pressão também. A gente observa também que a bolha ela tem uma ondulação na direção Z. Ela meio que se conforma a essas grandes estruturas. E aqui eu tenho outro, para visualizar melhor esse fenômeno, eu estou mostrando de uma vista de cima do escoamento. O escoamento vem da esquerda para a direita, e aqui eu estou mostrando o coeficiente de atrito. Basicamente, essa região branca é a região onde tem a separação do escoamento. E a gente consegue observar que no lado de sucção, a gente tem uma amplificação do coeficiente de atrito, aqui depois da bolha, você vê que é o aumento do CF. Mas o mais interessante é o gráfico de baixo. O gráfico de baixo, eu estou mostrando um plano de velocidade tangencial bem próximo à parede. Em vermelho, eu tenho uma estrutura de flutuações positivas, e em azul, eu tenho uma estrutura de flutuações negativas. E você vê que a linha de separação, que é essa linha preta aqui, ela meio que se conforma com a presença dessas estruturas. Quando a gente tem uma velocidade de flutuação positiva, essa linha ela se move para frente, como a gente observa aqui. Quando a gente tem uma flutuação de velocidade negativa, essa linha se move para trás. Isso foi uma observação que foi feita em outros estudos também. Então, a gente está começando a ver que, no nosso caso, pode ser que o que está influenciando esse movimento da bolha são as estruturas que tem na camada limite. E agora a gente fez outra análise, para investigar essa noção da bolha, onde aqui eu estou mostrando um mapa espaço, tempo e cozinha de atrito. Então, aqui essa região branca, aqui eu tenho o tempo, e aqui eu tenho um X, essa região aqui é essa região onde tem a interação com o choque e a camada limite. E a região branca é a região onde a gente tem o escoamento separado. Essa linha amarela aqui, a laranja, a gente meio que calculou o ponto de separação instantâneo da bolha, que a bolha ela contrai expande, então onde os escoamento separa, fica se movendo, que a gente observa aqui, nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui da direita mostra o movimento da bolha, a expansão e contração dela. E esse gráfico em magenta é o ponto de regulamento instantâneo. E aqui embaixo eu calculei o comprimento da bolha para cada instante de tempo. A gente tem sinal temporal, e a gente pode ver que nesse gráfico, primeiramente, a gente pode ver que o ponto de separação ele tem grandes discussões, principalmente para a direita, direção sentido como você pode observar, podemos observar aqui que tem grandes discussões, enquanto o ponto de regulamento ele tende a variar próximo do valor médio. E essas grandes discussões do ponto de separação elas são relacionadas com, a gente pode ver que quando o ponto de separação ele se move muito para a direita, a bolha contrai. A gente pode observar aqui, a bolha diminuiu nesse instante de tempo onde a separação se move para a direita. E como a gente tem esses sinais temporais de cada um do ponto do comprimento médio da bolha, do ponto de separação do regulamento, a gente calcula um espectro, um PSD dele. A gente pode observar que todos esses sinais têm a mesma frequência característica, que é uma baixa frequência. Uma frequência de mais ou menos 0,02, 0,12 e aproximadamente 0,05, que é uma frequência que é uma frequência que é a mesma frequência observada em outros trabalhos, que é uma baixa frequência relacionada a esse movimento da bolha. E aqui a gente fez outra análise espectral, onde eu calculo probes de pressão em algumas regiões de escoamento. Primeiro eu calculei um probe de pressão na camada limite, bem longe da interação do choque com a camada limite. A gente vê que essa probe aqui tem pequenas flutuações de pressão comparada às outras. Depois eu tenho essa probe 2, que é a probe preta, ela fica bem na frente do choque. E a probe 3 ela fica depois no final da bolha, e a probe 4 ela fica no choque de regulamento. A gente pode ver que na probe 2 já ocorre um aumento de pressão, das flutuações de pressão, e também do valor médio dela. E esse aumento, a gente observa um aumento maior quando chega no ponto 3, que é depois do choque. Por causa do choque, ele aumenta ainda mais as flutuações de pressão. E principalmente quando você compara ao ponto que está na camada limite upstream.
A gente pode ver que também esses dois sinais, o sinal 3 e 4, eles parecem bem correlacionados se você olhar visualmente, fazendo inspeção visual. E se você olhar e comparar esses sinais com direita, eles parecem que são muito correlacionados. Por exemplo, quando esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Quando esse aqui diminui, ele aumenta. E se a gente calcular também as frequências desses sinais, a gente observa que foram as mesmas baixas frequências que a gente observou anteriormente, que é aquela baixa frequência, que provavelmente está relacionada ao movimento da bolha. E aqui, aquela última análise, a gente calculou para algumas provas específicas e agora eu estou mostrando um mapa. Um mapa do PSD na parede. Calculei o PSD da parede, que tem o eixo X, coordenadas, e aqui as frequências. E acho que a ideia desses dois gráficos, desse gráfico aqui, é para mostrar a diferença entre uma camada limite e uma superfície curva, que seria esse caso aqui, do nosso caso, e uma placa plana. Em ambos os casos, a gente observa essa baixa frequência próxima ao ponto de separação dos escoamentos, que está relacionada ao movimento da bolha. Só que na placa plana, a gente não tem essa baixa frequência no regulamento. Só que no nosso caso, a gente observa essa baixa frequência no regulamento. Isso é uma diferença entre uma placa plana e uma superfície curva. E também a gente fez o mesmo cálculo, só que agora a gente calculou para uma velocidade tangencial próxima à parede. A gente observa que na camada limite ela excita várias frequências, né? E para essa uma das frequências, elas são excitadas na bolha. Por exemplo, essa aqui, que é a frequência que a gente acha que são relacionadas às grandes estruturas que vem na camada limite, e essas estruturas penetram a bolha e levam ela a contrair e expandir. Então, aparentemente, os estudos indicam que essas grandes estruturas que estão induzindo esse movimento da bolha. E a gente vê que tem vários movimentos. Tem o movimento da bolha, tem uma oscilação do choque, tem a camada de cisalhamento. E como é que a gente pode correlacionar esses movimentos? A gente utilizou uma estratégia de posição modal de escoamentos, que é o SPOD, Spectral Proper Automatic Position. A gente utiliza essa técnica baseada em dados para extrair movimentos organizados do escoamento. E essa técnica, ela basicamente tem uma variável, por exemplo, pressão. A gente decompa essa pressão, esse campo de pressão em campo médio de flutuações. Esse campo de flutuações a gente vai decompor depois em modos temporais e em modos espaciais. E esses modos espaciais vão dar bastante informação sobre o escoamento. Eu já vou falar mais ou menos daqui a pouco o que são, mas para obter esses modos espaciais e temporais, a gente fez calcular uma matriz de covariância, onde calcular dessa maneira, e depois a gente vai aplicar um filtro nessa matriz de covariância. E por que a gente vai aplicar um filtro nessa matriz de covariância? Se a gente aplicasse o POD convencional, a gente supõe que seja aqui o conteúdo espectral de algum modo temporal. Esse aqui o azul seria o POD convencional. Você vê que esse modo está relacionado a várias frequências do escoamento, então fica meio difícil identificar que esse modo está relacionado. Agora, se a gente aplicar um filtro na matriz, você vê que já a gente começa a filtrar para uma certa frequência. Então, esse módulo aqui, que seria o módulo S, eu daria esse quadro verde. Então, esse módulo está relacionado a uma frequência, por exemplo, nesse caso, de 1500 Hz. Esse caso aqui foi uma técnica aplicada num trem de pouso. Nesse trem de pouso aqui, a gente tem um escoamento mínimo e a gente tem uma cavidade na roda. Então, nesse módulo está relacionado a essa frequência, e esse aqui seria o módulo temporal, a gente aplicando a FFT no módulo temporal, e esse aqui seria o modo espacial. O modo espacial ele meio que mostra o suporte espacial do escoamento, como é que seria esse módulo. A gente vê que esse módulo está relacionado às estruturas bidimensionais que são geradas na cavidade. Esse aqui seria o que eu digo padrão, você vê que fica meio difícil, ele está meio desorganizado. Mas quando a gente filtra, a gente consegue identificar uma única frequência do escoamento. Depois a gente calcula os altos valores utilizando o SVD, depois a gente obter os modos espaciais temporais. E aqui, provavelmente, tem o nosso caso. A gente fez uma análise 2D, e aqui eu peguei o modo mais energético. Geralmente, esses modos são ranqueados de maneira energética. O primeiro modo é o modo mais energético do escoamento. Por exemplo, nesse caso, ele corresponde a 5% da energia do escoamento. O primeiro modo está relacionado àquela baixa frequência, de 0,05, que eu mostrei nos gráficos anteriores. E você vê pelo suporte espacial dos modos, esse coluna que é o modo de velocidade tangencial, velocidade normal e pressão. Você vê que aqui, esses modos de suporte espacial indicam que a gente tem flutuações de pressão ao longo da bolha e do choque, indicando a pressão e contração da bolha e o sentido do choque. E no modo de velocidade, a gente vê, você vê que tem um movimento da camada de cisalhamento em cima da bolha. E aquela frequência que a gente observou de 0,12, ela tem o mesmo suporte espacial do modo anterior, só que numa frequência maior, com uma frequência normalmente de frequência. E aqui a gente também escolheu outra frequência, a frequência 0,40, que ela está relacionada aos modos de Kelvin-Helmholtz. A gente observa que essas estruturas bidimensionais geradas após a interação de camada limite. Interessante também que a gente observa que tem propagações de velocidade
normal ao longo desse choque de regulamento aqui e propagação de flutuações de pressão também. E agora eu queria comentar um pouco sobre a segunda parte do trabalho, que foi o efeito do número de Mach no fenômeno de tração de choque com margem limite na turbina supersônica. Então, nesse caso aqui, a gente estudou três números de Mach. A gente aqui, no primeiro, naquele caso anterior, eu estudei Mach 2.0, agora estudou mais dois números de Mach, 1.85 e 2.15. É só uma pequena diferença, mas vocês vão ver que vai mudar bastante o escoamento. Aí, e qual é o objetivo de estudar esse efeito? Principalmente por causa que, quando a gente altera o número de Mach, vai alterar a posição que o choque atinge a camada limite. E isso vai acabar mencionando, mostrando o efeito da camada limite na interação com a camada limite, que esse é o objetivo. Então, a gente quer ver o efeito do número de Mach no campo médio, na dinâmica da bolha, qual são alterar as frequências dos movimentos, e assim por diante. Então, esse aqui seria o primeiro caso, um poder de 5, Mach de entrada. Aí, igual o caso anterior, a gente teve esse choque, que ele é gerado nos pontos de ataque, atinge a camada limite do aparato anterior. Mas interessante que nesse caso aqui de número de Mach menor, esse choque de reflexão que bate no lado de pressão, ele também bate no final, no bordo de fuga do Dr. gerando duas interações de camada limite. No caso 2.0, que eu citei anteriormente, esse choque aqui ele já se move para a esteira da turbina. E no caso de 2.15 é mais interessante ainda. Como quando aumenta o número de Mach, ele altera o ângulo do choque. Esse choque ele pede quase no final do orfólio. E acaba que a bolha de separação que tinha no bordo de ataque, ela meio que se junta com a bolha de separação do choque induzido. E acaba que leva uma interação mais complexa, comparado aos outros casos. E aqui eu tenho campos médios, quando a gente altera o número de Mach. À esquerda a gente tem os campos de velocidade e à direita os campos de temperatura. A primeira coisa que a gente observa é que quando aumenta o número de Mach, esse choque vai se move a jusante do escoamento. E quando a gente aumenta também o número de Mach, a gente observa que a bolha de separação aumenta no lado de sucção, e ela meio que, o número de Mach é meio sensitivo, né, em relação ao tamanho da bolha no lado de pressão. Você vê que quase não existe diferença, já que ela é bem pequena. E aí a gente está mostrando os campos de temperatura. Não esqueci de mencionar que todos os casos que eu estou simulando é uma parede diabática, então não existe transferência de calor entre o fluido e a parede. A gente observa que quanto maior o número de Mach, maior a temperatura, principalmente devido ao fenômeno de dissipação que ocorre em escoamentos supersônicos, que é o arrasto, o aerodynamic heating. E agora vamos estudar um pouco a pressão média, a distribuição de pressão média na parede e o que você já fez. E primeiro a gente observa que no lado de sucção, quando a gente aumenta o número de Mach, o jump de pressão, que é a pressão antes da interação e depois, ela diminui quando a gente aumenta o número de Mach, que eu estou ilustrando aqui. Quando aumenta o número de Mach, esse jump diminui. E no lado de pressão é o oposto. Quando a gente aumenta o número de Mach, a pressão aumenta no lado de pressão. E o mais interessante que no lado de pressão, novamente, a pressão está diminuindo, mas o tamanho da bolha está aumentando. Isso é meio que contraditório, porque a gente espera que quanto maior o grau de pressão, maior o tamanho da bolha. E não está acontecendo isso no lado de sucção. E eu já vou mostrar um pouquinho agora. O motivo disso é devido à camada limite de suspensão, que acontece antes da interação. Que nesse caso a gente tem efeitos de curvatura. No lado de sucção, novamente, a pressão diminui quando a gente vai se movendo na direção X, e no lado de pressão ela vai aumentando. Outro efeito interessante que não ocorre que geralmente ocorre em instrumentos supersônicos com curvatura é o efeito do efeito de dilatação, do divergente de velocidade. No lado de pressão ou no lado de sucção, esse divergente de velocidade é positivo. A gente pode ver aqui nesse gráfico aqui. Enquanto no lado de sucção ele é negativo. Então esses efeitos combinados esses efeitos de grande pressão favorável e de dilatação positiva, ele reduz a velocidade no lado de sucção. Ele acaba a levar menores valores de energia cinética turbulenta, a gente observa aqui. E com isso, como ele tem menos energia cinética turbulenta próximo à parede, o escoamento ele é mais suscetível a separar. Porque ele não consegue aguentar o grande de pressão adverso. E o efeito oposto acontece numa grande pressão. A gente tem um grande de pressão mais adverso, só que a gente espera que quanto maior o grande de pressão adverso, maior a separação. Mas acaba que esse efeito aqui de bulk compression, de dilatação negativa, ele faz com que a velocidade aumente, idealmente a energia cinética turbulenta próxima à parede, que é esse gráfico aqui. Então, o escoamento ele tem menos de separar, porque a quantidade de movimento próximo à parede é maior,
e aí os escoamentos vão ter uma dificuldade de separar. Por isso que a gente tem bolhas muito menores lá de pressão e maiores lá de sucção. E aqui a gente também fez uma análise de frequência, uma análise no tempo e frequência, porque em estudos anteriores, o pessoal observou que esse escoamento ele pode ter eventos intermitentes. Então, a gente aplicou a análise do wavelet nesse caso. Aqui eu estou mostrando um espectrograma de uma probe de velocidade tangencial, que foi calculada nesse ponto preto, bem próximo à parede, que é esse sinal preto aqui. E esse sinal azul ele mostra o tamanho da área da bolha em função do tempo. E isso aqui é para cada caso. A gente pode observar que a gente tem esses fluxos de flutuações dos sinais para todos os casos, indicando que a gente tem a presença de eventos intermitentes, e esses fluxos são mais pronunciados para os casos de Mach maior, de Mach maior. E a gente pode observar que esses bugs aqui, eles estão relacionados a grandes flutuações de velocidade na camada nessa região, na bolha, no camada limite. Quando a gente tem essas grandes flutuações de velocidade, está relacionado à contração da bolha, que a gente pode observar aqui no vídeo. Isso que eu mostro o efeito lá, que a bolha está muito grande, e ela vai contrair agora, passou alguma grande estrutura, e a bolha fica muito menor agora. E outra coisa interessante, quanto maior o número de Mach, maior as escalas de tempo desse movimento de contração e expansão da bolha. Aí isso se deve porque, por causa de 2,15, a bolha é muito maior. Então, as escalas de tempo são maiores para ter uma contração e expansão da bolha. A gente também fez uma análise espectral também. A gente observa que o padrão mesmo, a gente sempre tem grandes. A gente tem as baixas frequências estão relacionadas ocorrem próximas ao ponto de separação e regulamento, por causa dessa contração e expansão da bolha. E essas frequências são similares para os mesmos números de Mach, mas isso vai depender do jeito que você define o número de Strouhal. Quando o Strouhal é definido baseado no comprimento da bolha, as frequências são parecidas. Só que se você definir o Strouhal baseado na escala de comprimento como o comprimento da corda, a gente observa que por causa de maior marca as frequências são menores. Esse aqui é aquele vídeo como anteriormente, a gente pode observar que em todos os casos, esse movimento da bolha ocorre por causa das grandes estruturas que tem na camada limite, que são os streaks. E pô, como é que esses streaks são formados? A grande questão agora, né? Sabe que os streaks eles induzem a contração da bolha, mas por que eles são formados? Uma das possibilidades que ocorre em camadas subespessônicas com efeitos de curvatura é instabilidade de Doppler, que chama. Aqui a gente tem uma camada livre, uma superfície com pouco, onde tem uma camada limite de desenvolvimento. E nesse caso, a gente pode ocorrer nesse momento uma instabilidade de Doppler, que ela ocorre devido ao desequilíbrio entre as forças centrífugas e o grande pressão normal à parede. E essa instabilidade, ela causa um escoamento secundário, que são esses vórtices longitudinais. São grandes vórtices na direção do escoamento, onde esses vórtices, o fluido, ele se recircula no eixo de direção do escoamento. A gente pode visualizar aqui melhor nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui seria como se fosse um plano, que eu extraí nesse caso aqui, e que mostra o controle de velocidade. E aqui a gente tem lente corrente que mostra esse movimento do vórtice, dessa circulação. A gente pode ver uma coisa bem interessante, que esses vórtices carregam um fluido de alta velocidade na camada limite externa, próximo à parede, que ocorre aqui, a gente vê que agora a gente tem uma maior velocidade próximo à parede, e ele, como ele tem esse movimento assim, ele consegue carregar o fluido de baixa velocidade para a parte externa da camada limite. E isso pode estar um pouco relacionado à criação daquelas grandes estruturas que a gente observou. Para uma camada limite laminar, a gente consegue definir se tem uma escala de Goldfeld ou não, pelo esse número de Goldfeld. Para uma camada limite laminar côncava, esse número é de 0,5. Agora, com uma camada limite turbulenta, não existe um critério bem definido. Mas a gente calculou mesmo assim, esse número de Goldfeld, e a gente viu que ele é muito maior que 0,5. Então, pelo menos indica uma possibilidade de ter uma estabilidade de Goldfeld, no nosso caso. E aqui eu mostro essa superfície de velocidade, flutuação de velocidade, na camada limite aqui no lado de sucção e no lado de pressão. Em vermelho são esses strips de alta velocidade, que os strips são grandes estruturas, mas elas não têm um movimento circular do fluido. Enquanto o vórtice são grandes estruturas, mas ele tem um movimento circular, o fluido tem. E a gente pode ver aqui, se a gente olhar agora isso aqui com pontos, de uns planos Z e em algumas regiões. Vamos olhar esse contorno aqui, que é bem interessante. Aqui tem um zoom desse contorno aqui. E aqui a gente observa os vórtices gerados na camada limite, provavelmente são devido à escala de Goldfeld. Geralmente esses vórtices, pela escala de Goldfeld, eles têm uma cara parecida com um cogumelo ou uma estrutura de cima. Nesse caso aqui seria uma estrutura de cogumelo. A gente tem uns vórtices aqui, e esses vórtices aqui dá para ver que eles estão levando um fluido de alta velocidade para a próxima parede.
ele acaba que, nesse movimento, ele gera os strips de alta velocidade, que a gente observa naquele gráfico ali. Essas linhas aqui são extraídas dali. E como ele leva o fluido de baixa velocidade para cima, ele acaba gerando os strips de baixa velocidade. Então, aparentemente, esses blocos longitudinais, eles que geram os strips, que por sua vez depois eles geram aquela contração e expansão da bolha. E aqui, agora vamos ver agora a influência desses blocos na bolha. Então, aqui eu extraio para cada. A gente tem aqui pontos de velocidade de São X, várias posições do momento ao longo da bola, para cada número de Mach. A gente observa essas estruturas de tipo volts em várias posições, que elas possuem essa cara de sino ou uma cara de cogumelo, a gente pode observar aqui, e a gente observa em várias posições. A gente observa que bem próximo à parte inicial da bolha, essas estruturas meio que parece que a bolha se conforma com essas grandes estruturas, principalmente na parte de velocidades negativas. E a gente observa que no final da bolha, a gente ocorre um aumento dessas estruturas de vórtices. E no final do regulamento, as escala parece que elas se misturam maior. E uma coisa mais interessante agora é que essas estruturas elas não ficam fixas em uma posição estática. Ao passo que eles se movem no tempo, elas acabam que tem esse movimento que o pessoal chama de meandering, então elas ficam variando na direção Z. E a gente vê que ela parece que tem grande influência também no movimento da bolha. Parece que quando esses blocos estão passando na bolha, eles carregam os strips de alta velocidade e acabam levando essa contração da bolha. E para investigar mais fundo esse movimento desses blocos, a gente utilizou essa técnica, calculou o exponente de A com 9. Então, é uma técnica de estrutura para extrair estruturas coerentes lagrangianas. E como é que essa técnica funciona mais ou menos? A gente tem snapshots daqueles planos de... A gente pegou os planos de velocidade Y e Z em alguma região da bolha, nesse caso aqui, antes do choque. Então, a gente dá para o algoritmo esses planos de velocidade normal e velocidade na gestão dos planos. A gente cria uma malha de partículas e a gente vai ver como aquelas partículas, a gente integra no tempo e a gente vai ver a posição das partículas, como é que elas se movimentam. E isso é feito fazer uma integração no tempo. E acaba que a gente calcula, para cada partícula, a gente calcula como é que é o giramento dessas partículas, as partículas vizinhas. Então, se tiver um maior giramento inicial, se uma partícula se move bastante, quer dizer que a gente tem um vórtice. A ideia mais ou menos desse técnica é como se fosse num experimento a gente jogar partículas, e elas, como é que essas partículas se comportam no escoamento. E aí, que a gente fez isso. Primeiro eu peguei um caso onde primeiro a gente vai analisar só um campo, uma posição antes do choque. E primeiro a gente vai analisar aqui quando a bolha é grande, esse caso aqui. Isso aqui são o campo do expoente da Pandora. A gente pode ver que os streaks, eles passam agora, quando a bolha é grande, os streaks não passam por dentro da bolha, eles passam por cima da bolha. Como a gente pode observar aqui, essas linhas vermelhas são os streaks de alta velocidade, que seriam essas estruturas vermelhas, e as outras são os streaks de baixa velocidade. Quando a bolha é grande, esses streaks passam por cima. E a gente não vê quase nenhum vórtice nos comentários quando a bolha é grande. Mas quando a bolha é pequena, que é o caso aqui de baixo, você já vê agora a presença de vários vórtices no escoamento, onde esses vórtices acabam levando esses streaks para a próxima parede e acaba que a bolha contrai. E aqui fica mais legal um vídeo desse movimento dos vórtices. Aqui, ó, nesse caso agora, a gente tem uma bolha grande. Nenhum vórtice aparece e esses streaks passam por cima. E agora a bolha ficou pequena, a bolha é delimitada por essa linha verde. Você vê que quando a bolha é pequena, esses vórtices interagem entre eles e acabam levando essa mistura de escoamento na direção do normal e na direção do spam. A gente também aplicou a mesma técnica agora, no caso depois do choque. Quando a bolha é grande, a gente observa que agora esses vórtices estão dentro da bolha de separação, que foi diferente do que observou antes do choque. E quando a bolha é pequena, tem um comportamento similar ao que a gente observou anteriormente, a presença desses vórtices, e eles levando esses streaks para a próxima parede, de alta velocidade. E aqui a gente tem um vídeo dessa interação. A gente observa que agora a bolha é grande, ó, esses vórtices estão dentro da bolha. Agora, quando a bolha é grande, você vê essa mistura de escoamento e essa interação dos vórtices dos streaks levando à interação da bolha. E as principais conclusões desse trabalho foram as seguintes. Principalmente em relação à camada limite, em uma interação com a camada limite em uma superfície canônica. No nosso caso, a gente não observa ondas de compressão sendo geradas à frente da bolha, no lado de sucção, e a gente observa uma reflexão de Mach no lado de pressão, e a gente observa que do lado de pressão a bolha é muito menor que do lado de sucção.
Isso é uma coisa, um efeito contra-intuitivo, porque na hora de pressão, a pressão induzida na camada limite é muito maior que na de sucção. E a gente pode explicar isso devido aos efeitos de uma camada limite supersônica com efeito de curvatura. No lado convexo, o lado convexo, que é o lado de sucção, o grau de pressão é favorável, a pressão aumenta ou diminui, só que tem efeito de dilatação. E lá, ao contrário, a pressão aumenta e a efeito de compression, a dilatação é negativa. E esse efeito combinado de grande pressão adversa, ciclo compression, ele leva ao limite no lado de pressão ser menos suscetível à separação. Por isso que a bolha é menor. A gente observou que as frequências dos movimentos da bolha, do choque no nosso caso, são bem similares de camadas limites em placa plana. Então, o efeito de curvatura não alterou muitas frequências. E essas frequências geralmente são baixas e médias, elas estão associadas a esse movimento de respiração da bolha, contração e expansão, e a associação do choque e o batimento da camada limite. A gente observou também a presença de eventos intermitentes no nosso escoamento. Esses eventos intermitentes são associados a grandes contrações da bolha e expansão também. E essa contração ocorre devido às grandes estruturas na camada limite, os streaks, que penetram a bolha, induzindo na estacionalidade da bolha. Esses streaks são formados por voltas longitudinais que são gerados provavelmente por uma estabilidade de Butler, no início da camada limite. E em instante de tempo na bolha pequena, a gente vê que a gente tem uma intensa mistura na região da bolha, e uma interação entre os streaks e os voltas, e quando a bolha não observa isso, os streaks eles passam por cima da bolha, eles passam pela camada de cisalhamento e não ocorre mistura, os coamentos nessa região da bolha. E que são algumas publicações, artigos, conferência, e eu gostaria também de agradecer aos nossos colaboradores, Túlio, James, o irmão, o Cunhado, o Gaitonde, o orientador, o Ramada, o Júnior, que essa pesquisa foi feita em colaboração com vários pesquisadores. E agora eu queria falar um pouco do meu plano de pesquisa nos próximos anos aqui na PUC. Esse ano seria um pouco continuar o meu trabalho de doutorado. A motivação é aquela mesma anterior dos motores de combustão, dos combustores de detonação rotativos, que a gente viu que eles podem aumentar a eficiência térmica de turbinas a gás. E o interessante dele é que, se você aplica esses combustores em uma turbina a gás, eles podem aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, tem muita gente estudando a utilização de hidrogênio nesses combustores. Então, eles podem até levar turbinas a gás mais sustentáveis, vamos dizer. A gente viu que, quando você utiliza esse combustor na turbina a gás, seu escoamento na saída pode ser supersônico. Então, você precisa de turbina supersônica. E quando você tem um escoamento supersônico, você tem um de choque e esse fenômeno de pressão de acalmada limite. Então, o objetivo desse trabalho agora é continuar os trabalhos anteriores, mas adicionando complexidades ao escoamento. Principalmente tentando deixar o escoamento mais parecido com a realidade, vamos dizer. Então, acho que a primeira parte seria estudar os efeitos de turbulência de entrada em uma turbina supersônica. Porque no caso que eu estudei, eu considerei um escoamento uniforme na entrada. Só que na turbina real, você vai ter turbulência de entrada e outra coisa. A gente viu que tem aquela onda de detonação no combustor e ela fica viajando no combustor. Então, quer dizer que a gente vai ter uma condição de contorno que fica variando com o tempo. Então, acho que eu gostaria de estudar mais ou menos isso. E aqui é só um exemplo de outra supersônica, que seria o caso que eu estudei, onde eu apliquei uma perturbação aqui frente à turbulência. E quando não aplica essa perturbação, olha como é que isso começa a ficar totalmente diferente. Isso começa pela laminares do lado de sucção, e a bolha de separação é gigantesca. E no lado de pressão, como ele tem tem um aumento de turbulência desse lado, você vai ter que ele ocorre, a camada limite ela transiciona. Então, eu queria te dar mais ou menos esse caso aqui. Esse caso é um caso de turbulência subsônica, realizado por outro pesquisador, onde ele considerou turbulência de entrada. Eu gostaria de ver qual é a vida dessa turbulência de entrada no mecanismo de transição da camada limite laminar para turbulento. Porque, na verdade, eu nem sei se, na verdade, no caso real, essa camada limite ela transiciona. E onde ela vai transicionar? Por exemplo, nesse caso aqui, ela transiciona quase no final do molde de ataque, de fuga. E também é um caso localístico, como eu comentei, aquela onda de detonação do combustor fica viajando muito tempo. Então, seria mais ou menos esse aqui é um caso de altura subsônica, onde a gente varia a condição de entrada variando no tempo. A gente observa que a camada limite, o estado da camada limite de transição fica variando com o tempo. Provavelmente é o que vai ocorrer no caso de turbina subsônica. Então, seria mais ou menos o objetivo desse trabalho. Investigar os efeitos de turbulência de entrada, condições de entrada que variam no tempo, no mecanismo de transição da camada limite. E também investigar o efeito da turbulência de entrada e dessa condição diferente de LED na estacionalidade da bolha também. Porque a bolha, agora, pode ser que a bolha, por exemplo, no nosso caso, a gente viu que as grandes estruturas que influenciam o movimento da bolha.
mas será que essas grandes estruturas vão ser geradas, no caso mais realístico? Será que essas perturbações de entrada de turbulência elas vão excitar grandes estruturas na camada limite? Essa é uma dúvida. Outra consideração também, no meu caso, que eu estudei sempre considerei parede adiabática. E o caso mais realístico, a parede ela vai ser esfriada. Então, a gente gostaria de estudar o efeito de resfriamento na parede, na interação do choque camada limite. Aqui a gente está mostrando um campo de velocidade, uma parede adiabática, e a direita ali para uma parede resfriada. Você vê que a bolha de separação para uma parede resfriada é menor, e o campo de temperatura é totalmente diferente, se você observando aqui. Então, a gente gostaria de estudar esses efeitos de resfriamento na parede lá no fenômeno da camada limite. E também seria interessante investigar o efeito de transferência de calor conjugado em tração de camada limite. Outra coisa que também ser estudar é camadas limites supersônicas com efeito de curvatura. Porque, assim, a gente observou que a gente sabe quais são, tipo, a gente sabe que uma camada limite supersônica, com a côncava, a gente tem tais efeitos, e na superfície convexa a gente tem tais efeitos. Mas a gente não sabe quais são os mecanismos que levam a esses efeitos. Por exemplo, no lado de sucção, a turbulência ela tende a diminuir. A gente observa aqui. Chega um ponto que o escoamento quase laminariza. Só que no lado de pressão, você vê que o escoamento ele tende a aumentar a turbulência. E a gente sabe que isso ocorre, mas a gente não sabe qual mecanismo que leva isso a ocorrer. E acho que seria legal fazer esse estudo. Só que a gente estudar com diferente, a gente primeiro estudar uma placa plana e um outro caso para algumas curvaturas diferentes. A gente gostaria de entender a respeito da curvatura nas turbulências, nas estruturas turbulentas. E a metodologia é aquela que eu comentei, que eu utilizei no doutorado. A gente tem um código LS para simular escoamentos turbulentos flexíveis. A gente analisa esses escoamentos com visualização de escoamento, análise de estatística de turbulência, análise espectral, análise de população de módulos. E essas simulações são bem caras, porque a gente tem a baixa frequência do problema, então a gente tem que rodar simulações por grandes longos períodos de tempo para calcular a baixa frequência de modo correto. E também tem a baixa frequência associada às flutuações de turbulência na camada limite. Então a gente tem que usar um delta T muito baixo. Então as simulações demoram meses. Então a gente tem que rodar em supercomputadores. Algumas sugestões do INCC, o Santos Dumont, Rio de Janeiro. Tem alguns computadores na Unicamp também. E, se possível, também utilizar computadores externos, por meio de colaborações. Que as simulações que eu rodei no doutorado foram rodadas nos Estados Unidos, por meio de colaborações. E dá para rodar lá, se precisar, se for muito caro as simulações. Eu gostaria de montar um laboratório, né? Como o meu caso eu só faço simulações computacionais, seria o mais básico, mobília de laboratório, computadores, monitores, HDs, porque as simulações utilizam bastante espaço. E o principal é recursos humanos, alunos, estudantes de educação científica, mestrado, doutorado. E, assim, para pagar bolsa e comprar equipamento de laboratório, seria interessante conseguir financiamento de algumas instituições, como a FAPESP, CNPq, e até mesmo algumas instituições internacionais, como o Escritório de Costello da Bolsa de Pesquisa Americana, que atualmente financia essa pesquisa, e eu ia tentar no futuro um projeto com eles, se possível. E possíveis colaborações internas. Eu gosto muito de estudar escoamentos turbulentos. Então, eu gostaria de continuar colaborando com o Corinthians do Golfo, e que na Unicamp tem muito forte em turbulência, professor Luiz Fernando, professora Ângela, Nico. Na questão de interação com choque chamado limite, eu passei um ano na UES com o professor Data Gaeton, gostaria de continuar colaborando. Agora a gente está colaborando com o professor Fernando Zigonov, é um brasileiro que está na Universidade de Syracuse, e ele está fazendo experimentos. Esse aqui é um experimento, no caso, que eu estudei, das simulações que eu fiz. Só que nesse caso aqui, ele teve que dar é a mesma configuração, a mesma geometria, só que esse caso aqui, ele teve que dar um rotacionado no aerofólio. E o número de renos é diferente, maior. Vocês veem que a questão da separação que foi gerada nesse caso é imensa. E o Fernando Zigonov, ele vai conseguir agora o projeto Força, ele vai fazer agora experimentos de interação de choque com limite de superfícies. E tem o pesquisador o Carlos Júnior, que está na França, a gente está estudando o efeito de resfriamento de parede com ele. Em questão de professor supersônica, é o professor Coniaco, que colaborou no meu trabalho, e o James, que foi o aluno dele, virou professor na North Carolina State University. E também, eu gostaria também de usar um pouco de análise de estabilidade, principalmente quando a gente for estudar essa parte de transição da camada limite. Aí tem o professor Leonardo Alves, da UF, e o Jean. Ele era pós-doc do lado e agora está indo para a UF, professor lá agora. A gente tem o professor Igor e o professor Rafael, que também eu vi que trabalha nessa área de estabilidade. Eu não entendo muito de estabilidade, mas seria legal colaborar. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Abrir para perguntas. Deixar.
Esse detalhe que você é um publicado. Pois é. Olha, nossa, impressionante. Fiquei curioso assim, a parte de tamanho de quantas altera a performance da fora. Você tem essa informação, assim, por exemplo, se você simular com um por exemplo, quanto da diferença do. Ah, deixa eu ver se tem aqui um protocolo dos agressos. A gente fez um comparativo com o Runs, acho que foi. Esse aqui esse é o caso do campo médio do número de marcos, ALS, no nosso caso. Esses outros campos são o caso Runs, com tipo, diferença no custo de turbulência. No lado de sucção não foi tão grande a diferença dos resultados do tamanho da bolha, mas no lado de pressão foi bem diferente. Você vê que a bolha no lado de pressão é bem menor no ALS, só que no Runs é bem maior. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uns gráficos também de pressão aqui. O coeficiente já. Aqui, ó, acho que esse também é o lado de pressão. Se tiver diferente, o coeficiente de atrito, a gente pode decifrar valores menores abaixo de zero, é onde tem a bolha de separação. Se tiver, o caso LS é a bolha preta, a linha preta. E os casos de Van são as outras linhas. Se tiver a grande diferença do tamanho da bolha, às vezes é quase o dobro da bolha lá de pressão. Agora, a pressão na parede pode ser um pouco similar, mas a de pressão também ela muda bastante, pode mudar bastante. Parece que os modelos humanos não calculam bem esse grande pressão adverso na de pressão. Tem série, assim, tem sua diferença. Então, isso a gente gostaria de fazer também. A gente não analisa muito do sentido de performance aerodinâmica. A gente gostaria de fazer isso. Principalmente seria porque para fazer isso também a gente tem que levar os efeitos do modo de fuga. A gente queria fazer análise completa de entropia, alguns parâmetros de aerodinâmicos, para verificar. Principalmente naquele caso de vários números de mar. Qual é o melhor caso, supondo? É uma coisa que a gente não fez, mas a gente gostaria de fazer ainda. E eu achei os anos 60 pode ser interessante. Aqui, principalmente as mais altas, você tem o choque lá dentro de escola. Chegar com Essa parte geral acústica a gente ainda não fez nada. Vou trabalhar bastante com acústica, mas a princípio a gente ainda não tem. O modo de fuga foi o último capítulo da minha tese de doutorado, eu nem mostrei aqui. É porque a gente ainda vai finalizar ele, e tem muita coisa ainda para analisar nele. Aí, quando terminar isso, vou continuar essa parte do modo de fuga, e isso pode ser um ponto interessante. O modo de fuga é bem. Ele gera muita entropia nesses escoamentos, assim. A gente ainda vai analisar com mais detalhes ainda. Acho que ele merece uma atenção detalhada. uma pergunta genérica, assim, não do detalhe, mas você mencionou que esse tipo de turbina pode ser usada, né, em questão de hidrogênio, pode ter uma aplicação grande nessa transição energética. Mas essas simulações todas não, vocês estão colocando depois da combustão, se você não está focando no processo da combustão, você tem algum plano de incluir isso mais a longo prazo, simulação da combustão e fazer essa troca de combustível, né? Normalmente é hidrogênio. Sim. Nesse trabalho, a princípio, a gente só considerou a parte, deixamos considerou a integração combustor-turbina, mas seria algo bem interessante. O professor Poniaga, ele faz experiência, ele está trabalhando nisso. E no futuro eu tenho um grande interesse em estudar um caso mais multifísicos, que seria o caso do caso de combustão, os fomentos reativos. Só que ele vai demandar um tempo que eu precisaria aprender um pouco sobre os fomentos reativos, mas eu tenho muito interesse. Na graduação fiz uma disciplina de combustão e gostei bastante. Só que é bem desafiador simular esses fomentos reativos por causa das escalas de tempo das reações químicas. Eles vão demandar um delta T muito pequeno e vai ficar bem caro as simulações, mas eu tenho bastante interesse no futuro. Mas não a curto prazo, mas a longo prazo. Seria bem interessante. E interessante também toda essa integração. Ele vai estudar experimentalmente. Porque lá no Dash Produto faz parte do estudo de detonação rotativa e ele estuda mais turbina, mas eles estão colaborando com essa integração. Acho que temperatura vai ser um problema. Vai ser bastante no. É outra coisa que eu percebi que o pessoal ainda não focou muito, assim, porque. Deixa eu explicar a temperatura. Que eu tenho. Isso ainda não considerou muito a questão da temperatura, principalmente que a gente tem a onda de choque, e a temperatura aumenta bastante devido a essa onda de choque. Eu nem sei se os materiais disponíveis, a gente ainda nem sabe se os materiais que a gente tem atualmente, eles vão aguentar esse grande aumento de temperatura. Talvez a gente vai precisar de algumas técnicas de controle de esfriamento da parede diferentes.
É uma coisa que o pessoal ainda não investiu muito a fundo e que eu gostaria de investir um pouco nesse trabalho. Também olhar um pouco mais para o lado de estrutura, questão de estatística lógica seria bem interessante. E o pessoal ainda não olhou muito para isso ainda. Eu, curiosidade, mais assim, seu domínio, que não sou seu doutor período, curioso, só para saber. O que você definiu o tamanho, dependendo de onde você coloca, são de periodicidade, mas uma coisa diferente naquelas ondas de choque, onde elas se dividem, você tem que acertar exatamente uma região acima, como é que você fez isso? Foi interativo? Mudou o tamanho na Agora com a sua imagem. Isso é curiosidade minha. Isso. E aí você fez condição de controle periódico. Isso é. A Y ou Uma Z? resistência maior porque houve aquele choque dele. Ah, tá. Falando aqui na direção Y, né? Isso, tá. Ah, então, esse caso aqui a gente pegou do o professor Paniagua, ele estudou com Minas e ele tem um código que ele utiliza com a geometria. Foi ele que passou essa geometria pra gente. Teoricamente, para esse número de máquina, número de Reynolds, essa geometria for melhor. E você pode pensar também, o que a gente pode fazer no caso, se a gente aumentar muito esse espaçamento das pás, esse choque ele nem vai atingir a pá, né? Ele vai para cá. Só que parece que o performance aerodinâmico é muito ruim se você aumentar muito o espaçamento. Você chegou a simular essas duas vezes, eu achei que tinha sido uma só. É só uma, né, que eu só dupliquei com a conjuntura periódica, eu só. Eu acho que era uma pergunta que eu tinha. Onde é que, nessa teu desenho, onde é que estaria a tua condição? Ah, bem, que é mais ou menos. Acho que tem uma inclusão mais do. Mas enfim, ela não precisa ficar exatamente onde a. Ah, tá, eu entendi, é. Assim, só. É mais questão. Eu também achei que ia precisar. É bom fazer, deixa eu ver um gráfico. Bem pra frente. E sua utilização periódica baseada em quê? Para definir a geometria que passou para vocês. Ele acho que define baseado nas perdas de pressão total. Calcula a pressão total antes e depois. Ele vê o caso que tem a. Você perde menos pressão total. E aqui ele também olha a distribuição do velocidade na ele também olha. Acho que tem uns três fatores que ele utiliza para definir essa performance original. Aí aqui é o caso que eu faço. É bom o tamanho aqui de acordo com o tamanho do espaçamento, o tamanho do espaçamento entre as bases, mas é bom a malha O, ela está dentro dessa malha H. Eu poderia jogar essa parte mais para baixo, só que a malha O ficou meio pé de fora aqui, né? Aí é bom deixar desse jeito aqui a configuração, a malha dentro da malha H. Mas se você der um shift na tua malha azul, ainda mantendo a malha preta e dentro azul, isso não altera o resultado do seu tempo? Pode ser que a simulação, como é periódico, eu nunca fiz um teste desse. Pode ser que aqui a gente tem que, como a gente tem duas malhas, ele tem que temporar a solução de uma malha para outra. Não, mas eu não preocupado com a condição controle periódica. Ah, não. Você está dizendo que é periódica naquela posição. Não, afeta não. Deu shift, estou dizendo que é periódica em uma outra posição. Se você manter esse valor aqui constante, não altera. Assim, se eu chegar assim. Então, quer dizer, a minha constante de periodicidade, minha condição de periodicidade está numa posição diferente entre as duas paredes. A única coisa que você não pode muito é jogar essa linha aqui, ela não pode estar dentro do aerofólio. Que é Tudo bem. aí, mas se você manter isso aqui constante e ao dar um shift, não tem problema com essa velocidade. Mas para você definir essa malha que vocês fizeram, qual foi o critério? Você tem verdade. Ah, então, acho que eu estou no gráfico dele. Para cima não, dos para baixo, dos formatos ilustrados. Objetivo. Ah, já disse. Assim, né? Agora, sei, foi mal. Posso ler? Depois eu decreto. Eu dou um gráfico aqui, pesquisa aqui. Eu indiquei que não dá para fazer um estudo de convergência de malha nesse caso, que é muito caro as simulações. Você fica impossível. Realmente o pessoal calcula esse espaçamento de malha em termos da, das unidades de parede. E para uma LS, geralmente o pessoal recomenda que está abaixo de 40 nesse delta X, em delta Y abaixo de 1, que a gente vê que está muito abaixo, em delta Z por volta de abaixo de 20. E a gente viu que satisfaz esses parâmetros. E a gente também fez
comparação com o runs, apesar de o runs, nesse caso, a gente não tem certeza se está correto ou não, mas os resultados são bem parecidos, quantitativamente um pouco e qualitativamente. Porque é essa metade final que eu perdi. Ah, sim. A gente também fez uma comparação com runs, porque infelizmente, a gente não tinha experimentos na época para comparar, assim. E esse código já foi utilizado para estudar as turbinas subsônicas, então a gente confia nele. A questão da parte subsônica é só a questão das capturas de onda de choque. E aqui a gente validou a questão da captura de onda de choque no caso experimental. A gente fez uma placa plana e a gente comparou com os resultados experimentais da pressão da parede e do de atrito. A gente vê que os resultados são bem parecidos. E como esse caso já foi validado no caso subsônico, e o código está bem validado. Como a gente não tinha, nesse caso do base subsônico, não tinha dados experimentais, a gente teve que utilizar dados runs, que aparentemente são similares, mas o runs tem algumas dificuldades, né? E a gente também baseou também esse cálculo dessas parâmetros de turbulência. A gente também calculou as escalas de Kolmogorov. Eu tenho aqui para verificar se a nossa ideia está a escala de Kolmogorov é a melhor escala de turbulência. E próxima parede a gente está calculando bem essa escala de Kolmogorov, que é uma LS, e ao longe da cama limite também. Não tão bem, mas bem também. Então a gente está confiante que a nossa simulação foi bem feita. Uma coisa se ainda se usa isso como maneira de aumentar esses era usar filme público, que se injetava. E tanto está mostrando aqui, esse filme vai ser totalmente destruído com essas estruturas junto à parede. Seria uma coisa interessante de você. Não ensinar a música, mas era uma maneira de fazer. Quando eu acompanhava isso, a temperatura do gás era mais alta que a temperatura do material. Sim. Não sei se hoje a turbina é cerâmica, mas ou você voava no avião, a temperatura do gás subiu, a temperatura do gás é mais alta, os outros eram de resistência máxima do material. Então, você vira um filmezinho mais frio que jogava ali em cima, e do jeito que está ali, esse filme ainda sobrevive. Então, é legal ver isso, né? Seria bem interessante. E isso ainda é utilizado ainda. Ainda tem filme público. O pessoal ainda utiliza ainda. Só que, nesse caso supersônico, vai ser ainda mais desafiador. Deixa eu dar um controle aqui. É um desafiador porque na hora que a gente estiver injetando esse filme, esse aqui vai gerar uma onda de choque na frente desse, que o pessoal estuda que chama supersonic crossflow, onde tem um escoamento vem aqui, da esquerda para a direita, e você injeta um jato, que seria para resfriar a turbina. Mas ainda usa. O pessoal ainda usa. Só que no caso supersônico, eles ainda vai gerar uma onda de choque na frente dessa injeção e vai ficar mais complicado ainda. Porque eu pensei muito em só estuda filtrando esse problema de supersônico crossflow para ser bem interessante também estudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, você tem um ferramental absurdo aí, trabalhando no grupo. Qual foi a tua contribuição no estudo aqui? Nesse código que já existia? Qual foi quando você botou a parte do teu esforço no meio desse grupo grande? Ah, sim, o código, quando a gente tinha o código, mas ele não simulava ainda, ele só simulava os códigos supersônicos. Ele não tinha. Nosso código GLS. Só que ele não simulava escoamento supersônico ainda. E a minha contribuição foi implementar a captura de choque no nosso caso. E também o pesquisador que fez o código, há bastante tempo atrás, esse código é o código que o orientador utilizou para estar fazendo doutorado nos Estados Unidos. Ele fez explicar. Ele fez somente escoamento compressivo, vários termos das equações de Navier-Stokes, ele simplificou de divergente igual a zero. E não sei por que ele fez a simplificação, seria legal mas deixar mais generalizado. Talvez naquela época não tinha muito tempo computacional, e ele queria botar alguns tempos, não calcular todos os derivados do escoamento. Então eu também tinha que adicionar esses termos que ele considera escoamento compressivo, eu tinha que adicionar no código. E a parte de análise, bioquímica, coisa toda. A análise espectral, a parte de escoamento eu que fiz, a parte de análise de turbulência eu que os códigos também.
Análise espectral, o código de análise de tempo por frequência eu já tinha no laboratório. Parte espectral eu fiz com o meu código. Agora a parte de decomposição modal eu já tinha no código. E é até tridimensional, na verdade. Eu só mostrei 2D, mas é tridimensional. Então, Cara, deixa eu falar um panorama. Você tem uma ferramenta, olha, a ferramenta para bem, né? Aqui na PUC, não sei se você deve ter olhado ali hoje, mas se você pegasse há 20 anos atrás, tinha quase 30 professores. Hoje nós somos 15 professores. Então, a possibilidade de você trabalhar antigamente no grupo e tal, era maior do que hoje em dia, para você ter uma idade, você tem que ser mais independente. E essa possibilidade de você cooperar, então você era bacana, mas, de certa forma, você tem que se bancar, seja para ter os alunos, para ter as cooperações, para viajar. A gente não tem uma FAPESP aqui, né? Não sei se você já percebeu isso, a FAPESP é a inflação, a FAPESP. E a área também, né, as cooperações internacionais te dão essas possibilidades de votação, elas têm a vantagem de ser sensitivas. Mas você pensou assim, que tópico você está trabalhando, né? Tópico bem específico, né? Que, se você for olhar a indústria brasileira, uma coisa que você está aprendendo para ver que nós, outros, né? Para ter uma parte de geração de energia, né? Funcionários, altos combustíveis. Você não pensou nisso? Como é que eu, professor numa universidade com esse perfil, vou encaminhar, vou ter que dar uma desviada, né? Às vezes você tem que dar uma desviada. Vários professores aqui, minha tese de doutorado foi conversão natural para respirar componente eletrônico. Isso eu faço muito de longe. Isso é verdade para várias pessoas. Ferramental que você tem. Você pensou nisso? Como é que você encara isso? assim, eu pensei sim. Como exemplo também, no meu mestrado, não mostrei aqui, mas eu estudei machine learning para desenvolver modelos de ordem reduzida para experimentos. Foi bem diferente do que eu fiz agora. Eu sou bem aberto, assim, eu gosto de experimentos turbulentos. Não faço muita questão se é supersônico, subsônico. Eu gostaria, a princípio, terminar essa área aqui e terminar essa pesquisa, que eu acho que ainda tem algumas perguntas a serem respondidas. Mas a longo prazo eu não tenho problema em mudar um pouco para uma direção diferente. Assim, as oportunidades vão aparecendo e eu vou estar sempre aberto a outras áreas também, se precisar. Mas eu gostaria de entrar um pouco nessa área de sistemas turbulentos. Assim. Você domina nessa área de agência nacional, chivantes? Sim, eu estou agora um pouquinho fora, porque durante o doutorado eu não utilizei muito machine learning, mas a teoria, sim. Eu não estou muito atualizado agora por causa mais das técnicas mais novas, mas isso aí é fácil pegar. Mas a teoria, o básico, sim. É até uma coisa que eu tenho interesse também no futuro, assim, não agora, assim. Eu utilizei machine learning para construção de modelo de ordem reduzida, mas eu gostaria de ir um pouco mais para tentar utilizar machine learning para turbulência. Eu ainda não olhei exatamente, principalmente tentar melhorar os modelos de turbulência. Tem várias vertentes que o pessoal utiliza para tentar melhorar. É uma coisa que eu tenho interesse no futuro também. O Volvo começou agora, ele tem umas ideias bacanas e acho que é promissor. Eu só acho que tem gente que quer melhorar para todos os escoamentos. Aí eu acho difícil, mas se você escolher uma classe de escoamentos, tipo, por exemplo, escoamentos que separam, por exemplo, que foi o caso aqui, eu acho que você consegue utilizar machine learning para melhorar o modelo de turbulência. Em termos de aula de graduação, assim, que tipo de disciplina que você sentia vontade? Eu não sei se chegou a sacar, mas é típico de uma área. Você entendeu? Sim, eu dei uma olhada, assim, mecânica dos fluidos, transferência de valor, essas áreas de ciências sistêmicas, termodinâmica, talvez a nível de pós-graduação, talvez matérias relacionadas com turbulento, métodos numéricos também, se confortável, métodos numéricos para dinâmica computacional também. Machine learning também, se precisar eu não sei como é que é
os alunos aqui podem se matricular, talvez no ciência de computação e machine learning. Porque lá, talvez, lá é melhor, provavelmente você vai ganhar um curso, mas também se precisar de dar um curso de machine learning na mecânica, eu acho que eu poderia dar. Uma coisa assim que eu ia perguntar, que o Fernando perguntou, ele acaba sendo bastante diferente dos outros programas, né, tipo Unicamp, os federais, com essa questão de financiamento. Então, aqui para a gente é muito importante, principalmente, sei lá, nos últimos 4, 5, 10 anos, por essa redução do corpo docente aqui, a busca de financiamento externo da empresa, que consiga trazer através de overhead, é um aspecto importante da orçamentação da universidade. Você colocou, mas seria exposto, mas acho que é uma coisa importante de buscar esse financiamento. Acho que, você tem uma ferramenta muito forte. Eu acho que tem aplicações na indústria brasileira, dentro da indústria de energia, que é onde tem bastante financiamento, questão de petróleo, de financiamento que é está em ver, de busca de projetos, assim, principalmente turbulento em line, tem várias aplicações. Essa mesmo de turbina, seria importante de você buscar esse tipo de coisa que tem gente diferente. Alguém que mais? Você fica à vontade também, vou perguntar qualquer coisa. Você chegou a colaborar em iniciativa para já criar solicitação de projeto? Sim, esse meu projeto de doutorado, eu escrevi. Foi até eu que eu perguntando para o Wolf, assim, porque eu vi que no nosso laboratório tinha esse código que tem maior sobreposta, você pode resolver esses simulações complexas com uma turbina. E eu acho que eu não comentei na minha graduação, do Ciência de Fronteiras. Eu passei um ano com o professor Guilherme Paniagua lá. Um ano não, secava um mês. E naquela época ele consultava turbinas supersônicas. Aí eu acabei vendo que seria legal. Eu vi que não tinha simulações de turbinas supersônicas e a gente tinha um código para fazer as simulações. Então eu falei para o curso do Wolf, se a gente poderia estudar escalamentos turbulentes em turbinas supersônicas. Aí eu escrevi o projeto, a gente submeteu para a FAPESP, e a FAPESP aprovou. E também quando a gente foi submeter os projetos para conseguir as horas computacionais, eu escrevia também, justamente para ordenar no exterior, com de colaborações com o professor do Caiponde, suas horas computacionais, eu escrevia. E agora também teve um projeto de FAPESP também eu escrevi de geração também. Isso é uma coisa foi legal aprender com o Wolf, ele dá liberdade de ser um pouco independente, assim, em escrever os projetos. Ele sempre supervisa aí das orientações, foi bem legal isso. Ser um pouco mais independente, assim, eu queria. Para a empresa eu nunca escrevi, assim, talvez eu precisaria de uma ajuda com os outros docentes, como é que funciona essa interação com a empresa. Que o Wolf teve interações com outras empresas, mas geralmente a empresa chegava nele, eu não sei como é que funciona aqui na PUC, se o docente tem que ir atrás, a empresa chega, tem que vir contratado. Aí eu não, essa parte eu não tenho muita experiência, mas eu vou tentar entrar em contato com quem entende, assim, aprender como funciona esse processo. Então, essa é a terceira vez que eu venho no Rio de Janeiro. Assim, todas as vezes eu fiquei com um pouco período de tempo, né? Mas eu gostei, a cidade é muito bonita, assim. É que quando a gente vem de fora, a gente fica meio receoso com questão de segurança, né? Mas, assim, os bairros que eu fiquei, eu achei teoricamente seguro, assim. Não que a gente vê muita notícia de morte, assim, quem vem de fora, na TV, mas alguns bairros que eu fiquei, eu achei bem tranquilo, assim. Tranquilo não. Mais tranquilo do que eu imaginava, assim. E eu consigo morar aqui no Rio de Janeiro, sim. Eu sou flamenguista, eu fui no Maracanã. Ih, cara. Não, já tem que falar. Também fiquei lá. Meu caminho eu passei, né? Só vendo a TV eu vi lá o muro assim legal. Isso aí.
Porque o Flamengo não fica no Flamengo. Né? Tem um bairro chamado Flamengo, o Flamengo fica na Gávea. Isso é verdade, né? Existe um bairro chamado Flamengo, mas o Flamengo não fica lá. Que é isso? Muito bom. Porque a série original do Flamengo é do Flamengo. Eu acho que o clube do Flamengo começou. A minha vez é que tem um aterro ali que depois virou uma presidência. Série antiga do Flamengo. Venderam agora. Venderam. Eu acho que é série social. Sou social. Essa é a história que eu conheci. Futebol. Vai chamar Flamengo. Não, acho que foi namorada. Também não é na Lagoa, ele não começou com o regata? Não, não acho que Eu acho que você começou, eu acho que vai. Ela não começou com o regata? Não, legal. Não, é o futebol tem que Fluminense. Mas Já é legal. tem que ficar fazendo agora. Porque não tinha termo. Devia ser uma beira da. Você tem alguma dúvida, uma fora? Flamengo. Flamengo você vai dividir, você vai dividir. Tem uma dúvida com a questão da instituição. Questão de aula tem livro máximo. Todo professor, é importante falar isso, que alguns lugares tem essa diferença do professor da graduação e da pós. Aqui a gente não tem, todo professor que é contratado, todo corpo docente é o corpo da pós e da graduação. Tem uma carga horária de 2 cursos por semestre, e tipicamente é um curso de graduação pós, mas não necessariamente. Então, são duas disciplinas que tem que dar. Existe um processo de credenciamento na graduação, então, dependendo do desempenho acadêmico, o professor pode ser descredenciado, pode, e aí isso aumenta a carga horária dele. Mas os professores, quando você é contratado, você tem um estágio probatório, e aí durante esse estágio probatório, o professor não é descredenciado, está credenciado automaticamente durante toda a duração do estágio probatório dele, para dar tempo dele chegar, começar o de pesquisa, orientar os primeiros alunos para pensar a ter o desempenho acadêmico dele, e depois sim ser credenciado ou não. E aí tem um processo de depois de 3 anos, de 3 a 4 anos, não fiz isso. Eu acho que o oficial são 3 anos. 3 anos, pode prorrogar. São 2 anos, e aí você coloca 3, e em alguns casos você coloca. No fim do primeiro ano, você não ganha ano. Primeiro passo, Aí o Flamengo deixa o cara ou então se tem tudo super bem, assim já transforma ele no quadro permanente. Entendeu? No primeiro ano já pode. Normal, depois de 2 anos, foi bem naqueles 2 anos, porque é muito difícil você, apesar de não ter concurso no seu sistema público, muito difícil você demitir um professor. Existe uma rede de proteção. Então, esse estágio probatório, um contrato provisório, o mundo entrou assim. Você ficou se você não renovar no fim do ano, ela está fora. Aí, se você vira professor do quadro, aí você já tem essa rede de proteção. É feito assim, né? Eu acho que até você Tem essa mas estágio probatório, contrato, se você não renova, ela está fora. Mesmo que está fazendo outra coisa também é pouco dinheiro, mas o professor jovem tem uma verba que ele pode solicitar no projeto da própria. É pequeno, mas não é o final. Pesquisa, para ajudar nisso, o equipamento, isso. Acho que é uma coisa que você tem que licenciar por meio, acho que ajuda mais a viajar. Pode usar para se quiser. E a questão da bolsa da programa tem um critério de o aluno faz uma prova e o aluno quer ser bolsa, cada professor tem uma cota de Não, bolsa. a bolsa do programa. Aí o aluno escolhe o seu orientador. E cada professor geralmente tem um número. Não tem uma cota mínima ou máxima, quer dizer, mas assim, professor que não orienta aluno durante os tempos, normalmente vai ser mal avaliado nesse quesito de orientação. Então, quer dizer, o professor tem que buscar
15 alunos, inclusive trazer alunos assim, de contato para se inscrever no programa e trabalhar com você, por exemplo. É uma maneira também de atrair um aluno para mim, para o programa. Eu acho que existe um desafio dos programas do Rio, de atrair aluno, que o Rio é um cacá, o valor da bolsa é o mesmo. Então, quer dizer, uma bolsa do Rio de Janeiro vale muito menos do que uma bolsa, sei lá, em Uberlândia. Tem esse desafio de trazer do Rio. Não existe essa cota de bolsa. Professor, no início do período, a gente tem uma série de, também são 2 ou 3 dias que cada professor apresenta suas linhas de pesquisa para os alunos, todos os alunos conhecerem todas as linhas de pesquisa e depois vai conversar com cada professor, de acordo com os interesses. Eu acho que mais expõe são os cursos. Os cursos, disciplinas, sei lá, oferece. Aí os alunos que gostam do conhecimento, eles vão fazer essa disciplina e ali já geram interesse. Você apresentou, conversou com você, se cantou com você, ele já entra e diz, olha, o aluno me inscrevi. ele vai ganhar bolsa ou não, dependendo da classificação dele no processo de seleção. Entendi, tá. Aí no processo de seleção, independente de quem é o orientador, o aluno vai ganhar bolsa ou não. E ele pode decidir quem vai orientar ele a priori, mas ele tem que definir no primeiro semestre quem vai orientar ele. Agora, existe um tipo de bolsa que é professor. Quando você faz um projeto e no seu projeto você aloca. É que você tem. No meu projeto, eu tenho tantos alunos de iniciação científica, tantos de mestrado. E quem vai gerenciar é você. Já é terceiro. Isso pode ser um projeto CNPq, pouco empresa. Essas bolsas que ele está falando são as bolsas que vêm do CRAM, que é da FAPESP, da MACAPS, CNPq e a ANP. Você comentou lá, que eu também estou ouvindo muita gente comentando que, principalmente depois da pandemia, o interesse da pós deu uma diminuída. Entendeu? Aqui na PUC, o interesse geralmente o pessoal da graduação faz e gosta, continua na pós ou não você sabe muito estudante de Acho que fora? é mais de fora, acho que o Ivan tem que ter a coordenação com o Ivan Renato, eu acho que esse período deu uma boa melhorada. Mais de fora, mais de fora, assim, acho que mestrado. Doutorado, a gente pega muito aluno de mestrado, nosso mais novo doutorado. Mas eu acho que de mestrado, ele é de fora. Poucos alunos nossos, sei lá, 2 ou 3 cumpridos. Existe um programa aqui que precisa mais de educação, que é exatamente para atrair os alunos de graduação, que a gente chama, como é que é o nome? 5+1. Então, o aluno, a partir do, se não me engano, 7º, 8º período, ele demonstra interesse em participar, então ele já faz o TCC no tema do mestrado, ele já pega as eletivas, disciplinas necessárias para o mestrado, e aí com isso ele ganha tempo. Ele faz o mestrado mais rápido, e é uma maneira de você trazer o aluno da própria PUC para o mestrado. Entendi. Disciplinas incentivos da graduação de vários alunos. Mas tem baixo, nem precisa mais divulgação. Acho que os alunos também, o mercado, Esse mais um cara, às vezes, dá um tempo esse mais. vai ganhar uma bolsa de R$2.000, aí vai ganhar 8, 10, cara. Só quem gosta mesmo. Como assim, mas eu tenho teoria, o cara tem na graduação e mestrado, 6 anos, ganha um ano. Outra coisa que a gente tem muito aluno da indústria que tem material, e aí eles não recebem. Agora até mudou um pouco, né? A CAPES agora permite, né? Receber bolsa, né? Não, achei que tinha sido aquela bolsa não para ele, né? Acho que ela ganhou a bolsa. Não. Ele não. CNPq não. Mas aí realmente a gente foca nas nossas bolsas. Quem trabalha. Existe também, e é pouco divulgado, né, a bolsa de
que a PUC é particular, né? Certo? Mas a PUC dá bolsa de isenção. Então, praticamente todos os alunos da pós-graduação não pagam para estudar, porque a PUC dá a bolsa de isenção. Mesmo quem não ganhou a bolsa de inspector. Tá. Eu acho assim, por causa da pandemia, a pandemia teve uma redução muito grande Pode ser, tá? redução grande na cultura. A gente viu que ela resolveu o nosso problema de falta de bolsa, falta de aluno. Mas agora isso começou a subir, né? Pior não foi nada. Esse período ela foi bastante grande. Maior do que foi assim, na derivada positiva. 24, quando a gente começou a parar de cair, né? Agora, aparentemente, está começando a reverter. E o efeito da pandemia, para ver, foi mais grave na graduação. Porque a graduação, quer dizer, a mensalidade do aluno é o que sustenta a universidade. Então, foi um baque na universidade durante uma crise financeira da universidade, que saiu de 13 mil alunos para 9.500 alunos de graduação. Então, esse baque financeiro, que uns pouquinhos, começando, pelo menos, acho que isso parou de cair. E a questão de projetos, assim, é muito importante o docente trazer. Assim, é importante, né? Mas é quase obrigatório o docente trazer dinheiro para a universidade? Não. Não é obrigatório, mas, assim, com essa crise financeira que aconteceu por causa da pandemia, teve um esforço grande da universidade de tentar reduzir custos. Uma redução de custos que foi simplesmente no macro foi redução do quadro. Então, acho que eles já pandemia, talvez nós fossemos 19 professores, hoje nós somos 13 ou 14. Ninguém foi trocadilho, né? Ninguém foi demitido. Ninguém foi demitido. As pessoas foram se aposentando e as vagas não sendo aposentando mesmo, não foram reconhecidas. E aí isso pagou. Agora eles voltaram, tanto que abriu essa vaga. Então, as aposentadorias estão gerando, né? Mas houve um planejamento financeiro de cada departamento. Então, eles fizeram uma análise de todos os departamentos. E foi uma mensagem clara: os departamentos que não se ajeitarem financeiramente, eles simplesmente não vão dar vaga. Departamento. Eles vão reduzir os departamentos que não estão financeiramente equilibrados. E aí existe muita discussão dentro da universidade em relação a isso, porque, pegando assim, mas o departamento de matemática nunca vai ser financeiramente equilibrado. Então, onde é que vai ter uma definição da universidade e a aceitação que alguns departamentos não vão ser financeiramente equilibrados para o bem da universidade. Então, existe essa discussão interna, mas a orçamentação dos departamentos é uma coisa muito importante. E dentro da orçamentação do departamento, o quanto um projeto gera que a gente chama de overhead, dinheiro de taxas administrativas para a universidade, é um montante importante. Para o nosso departamento, a gente tem um programa, o retrato nosso, alguém me completa se estiver faltando informação. Nós somos um departamento que não tem tanto aluno de graduação parado nos outros departamentos. Se entrar no CPC, os grandes programas de graduação informática e engenharia de produção. Nós somos sinceros. São distantes. Muito distante. Mas na semana seguinte, Terceiro departamento, sistema de terceiro, estamos formando 20 alunos, 15 alunos. A gente está formando menos de 40 alunos por ano. E aí, de novo, o número de alunos de graduação é um impacto direto no financiamento, que é a mensalidade. Então, mas nós somos um programa de pós-graduação muito bem estabelecido. É o programa das engenharias mecânicas, que é 7 nós temos. Então, nós temos um corpo docente assim, relativamente grande com o número de alunos de graduação, mas é para manter um programa de pós-graduação de excelência em educação. E aí o perfil disso, se nós somos financeiramente equilibrados, se eu não me engano, acho que ano passado a gente gera de overhead coisa de 6 ou 7 milhões de reais por ano. Isso é o overhead, que é 20% dos projetos.
a porcentagem. Então, quer dizer, os 20% dos projetos do departamento gera em torno de 7 milhões de metros. Então, é o que mantém a gente departamento de RD, financeiramente equilibrado, fechando do 0 a 0, que permite ganhar essas vagas e continuar das vagas. Então, é um aspecto importante. Claro que cada professor tem seu perfil, né? Mas acho que é importante buscar os projetos. Tem pessoas que têm projetos gigantescos, tem pessoas que têm projetos bem menores. É uma coisa importante. É óbvio que assim, uma pessoa entrando tem um tempo de maturação, de conhecimento, que eu acho que os próprios colegas podem gerar esse tipo de... Você participar do projeto de um professor, você vai conhecer as pessoas, ganhando essa maturidade. Agora, eu acho que um pouco, quer dizer, a minha uma pequena correção no que você falou, que é o seguinte, ele mencionou que nesse período probatório, né, uma avaliação para definir se você está indo bem, né, se realmente vai contratar, certo? Os professores são todos avaliados todo ano. E na folhinha lá de avaliação, você tem que ser bom professor em sala de aula, você tem que orientar, você tem que trazer projeto, você tem que trabalhar na parte administrativa. Isso é crítico, porque nós somos muito pequenos. Então, você tem que ter visibilidade e por aí vai. Então, o que acontece? Se você publicar, então, se você é muito novinho, não se espera que você já tenha, até por acaso você já tem um monte de... Mas que você tenha super, ultra estabelecido internacionalmente. Então, na hora de avaliar a pessoa, você dá uma ponderada, dependendo se ele é um jovem professor ou se é um professor mais maduro. Mas um dos itens é que você deve se envolver com projetos. Então, ou como coordenador ou como colaborador. Questão financeira, aí estava mais forte que o Márcio falou. Espera-se que todo mundo atue em todas as áreas. Você tem uma ideia, o orçamento da Universidade Global, incluindo todos os centros, mais ou menos, meio a meio, receita de mensalidades e projetos patrocinados. Sendo que a universidade, ela está em torno de 40% de bolsas totais. Dos alunos, só 60% dos alunos pagam. 40% não pagam. Porque ela é filantrópica e tal. Então, realmente, que a universidade é significativa. É excessivo os 3 Então, se você pegar todos os alunos, todos para transformar em 100% da 40%, mais da minha tem bolsa de 30%, 70%. Tem gente que tem bolsa de mais de 100%. O cara, além de não pagar, recebe para comer, para comprar ali, transporte. Então, se você pegar esse aluno todo e juntar, dá 40% dos alunos desses 9 mil. 40% da grana, né? Da grana não pagam. Agora, quantos alunos são atingidos por bolsa? Deve ser 60%. Mas o overhead de projetos é uma coisa importante. Para financiar, metade do dinheiro é de projeto, metade é de. Isso dá para você cobrar muito, né? Eu acho que isso é uma diferença. Ter uma universidade privada com um programa de pós-graduação de excelência em ensino. Que é bizarria. Se você pegar só a mensalidade dos alunos de graduação, teoricamente a gente dedica 4 horas de sala de aula, né? Mais, sei lá, 2 horas de atendimento de aluno para a graduação. Né? E o resto é pós-graduação, pesquisa. Quer dizer, óbvio que a gente acredita que os alunos de graduação se beneficiam muito da estrutura da pós-graduação, isso é sem dúvida. Inclusive nas aulas. Né? O aluno vai fazer uma disciplina de graduação de métodos experimentais, aí ele vai ver lá o PIV mais sofisticado para o laboratório do Fernando, que foi possível através do programa, do projeto de pós-graduação. Então, a excelência na pós-graduação claramente tem um benefício na graduação. Mas o tempo que a gente dedica rápido na graduação é pouco, essas 40 horas por semana. A única maneira de viabilizar isso é uma das Essas universidades privadas, tipo, professor dá 20 horas de aula, 5, 30 horas.
A pós não é tão importante. Então, aqui não, você está 4 horas, né? Cada pessoa tem um sistema, um modelo claríssimo. Aqui Tem que ter algum tipo de financiamento. eu acho que até algumas federais têm que dar 8 horas, eu acho. Só uma graduação e 4. Tem? Bom, sim. Acho que é assim. Acho que 3 cursos. O dúvida aqui é parecido com as universidades também. Daí, na Illinois, coisas que elas são parecidas com ele. Conhecido. Até essa é uma geração minha, tipo a Universidade Americana, diferente da Universidade Europeia. Só isso. Aí eu acho que chamando a atenção mais uma vez, que a gente está falando muito de investimento e a participação em cargos administrativos também é muito importante, especialmente porque nós somos um muito pequeno. Como é que funciona essa parte administrativa? Em coordenador de graduação, coordenador de pós, diretor do departamento, vai ter cargo na universidade, normalmente dá uma aliviada. Primeiro 2 semanas. Acho que eu devo o Renato no período probatório de comissão de pós-graduação, né? Então, tem um preparando superior Do sistema do sistema de avaliação. Então, mesmo no período probatório, você acaba se envolvendo também. E aqui está, sei lá, tem 3 professores online. Eu nem perguntei, Marcos e Arthur, a Rafael já saiu. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade dentro do microfone. E a Mônica, que está de E a Mônica que está de férias, e a gente está gravando também. especialização na Mônica. É o departamento deles. O departamento somos nós, mais 4 pessoas. Tem professores humorísticos que dão algumas disciplinas específicas, o que a gente chama de quadro permanente, isso é isso aí. Não dá para jogar 2 times de futebol, não. Não, 2 só 2 de society, society, né? Muda alguma coisa. Quanto não? Fica à vontade depois de. Né? Obrigado a todo mundo, Arthur e Marcos. Obrigado aí. Valeu.